todas e todos. Bom, então... Então, vamos dar abertura aí para a nossa reunião, né? Sejam todos bem-vindos. Essa é a 4ª reunião da Comissão Eleitoral. Sempre bom falar dos ritozinhos de conversa, sempre levantar a mão, manter o microfone fechado, para que a gente tenha uma reunião objetiva e sem muitas interferências. Essa reunião está sendo gravada, né? Mário está iniciando a gravação agora. E essa já é a nossa última reunião, né? O João participou efetivamente da primeira. E aí, João, agora a gente está já nos finalmente. A gente tem como objetivo dessa reunião aprovar a minuta que forma, né, a comissão eleitoral. E eu não sei se você teve a oportunidade de dar uma passada nos documentos, João, mas eu acho que... Fábio, a gente acompanhou, né, apesar de não ter podido acompanhar essas 2 últimas reuniões, por reuniões que foram agendadas do Conselho Estadual de Meio Ambiente aqui de Goiás, que foram, apesar, né, da nossa reunião já estar agendada, a secretária determinou a data e a gente teve que participar. Então, mas a gente vem acompanhando tanto a realização das reuniões, quanto os documentos que foram evoluindo ao longo dessas nossas 4 reuniões, 3 reuniões anteriores. A Mariane também, conversei com a Mariane ontem, ela me passou um relato, né, de como é que estava, então estou atualizado aí, acompanhando as questões. A gente só não mandou contribuições, efetivamente, porque a gente não tinha contribuições a mandar, né? Como eu disse, acho que até na primeira reunião, no nosso entendimento, pelo menos a documentação que foi elaborada até então estaria adequada para dar continuidade. Segue aí. Isso, João. Acho que a gente fez alguns ajustes saudáveis, mas que realmente a essência é aquela. Mas como rito da nossa reunião, o primeiro item que a gente tem de pauta é a aprovação do relato da nossa terceira reunião. Todos leram, todos têm conhecimento, podemos aprovar? Alguém tem alguma contribuição a fazer a esse relato? Por mim tá ok, já li, Fábio, por mim tá ok a ata. Maravilha. Maravilha. Então, o nosso segundo e principal ponto de pauta hoje na verdade, o nosso terceiro, né, é a minuta de deliberação da comissão. Então, antes de a gente entrar, que eu acho que a gente pode passar bem rápido, só fazer um relato de tudo que a gente, né, quais foram as mudanças que a gente trouxe mais contundentes aqui. O João já leu, mas só para a gente rememorar que o grande trabalho, eu acho que dessa comissão, a gente está inaugurando uma nova fase nas eleições, com as inscrições agora sendo feitas de forma online, né? Então a gente discutiu um pouco desse formato, a gente discutiu esse formato, discutiu as bases e decidimos, João, que que as inscrições vão ser online por meio do Google Docs. A aba fez um trabalho bem interessante aí, já apresentando para a gente, inclusive, formato. Discutimos também uma flexibilização na apresentação da documentação das ONGs, né, de atividade na bacia para os últimos 3 anos, se não me engano, permitindo assim a gente estar apresentando a atuação na bacia antes da pandemia. E outros detalhes que a gente foi ajustando. Então, eu considero bem saudável tudo isso. Então, eu vou passar... Fábio, sem oposição quanto a isso. Achei, inclusive, bastante interessante. A Mariane apresentou o relato, né, que era uma preocupação da solicitação de inscrição, já que o formulário é eletrônico, então isso foi substituído por um ofício, onde se requisita a inscrição, então tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo e simples de preencher. E mais adequado, né, digitalmente hoje tudo, então tudo sossegado. E facilitando também, né, o processo de análise, que você bem sabe como ele é complexo. Sim. E como ele é desgastante, né? Sim. Então, assim, o nosso item de pauta agora é a deliberação
que institui a comissão eleitoral para a condução do processo no comitê, né? Aquela equipe que vai fazer a condução do processo. A gente iniciou essa discussão na reunião passada, mas achou por bem deixar para hoje, só para a gente ficar tranquilo, poder, né, trazer alguma ideia, sugestão nesse período, e especialmente também estar com o João e o Léo, que infelizmente não vai poder participar, que são dos órgãos gestores, né? Essa comissão que conduz o processo eleitoral, apesar de, no processo eleitoral passado, ter vagas facultativas para o poder público municipal, para a sociedade civil, para os usuários, ela fica restrita aos órgãos gestores. Por quê? Porque quem participar dessa comissão não pode concorrer, né? Concorrer a uma vaga. E, normalmente, sociedade civil e usuários desejam mesmo concorrer no processo, tá? Então, eu vou ler aqui o artigo 1º, vou ler todos os artigos e já vou dar uma sugestão de encaminhamento, tá bom? Perfeito. Então, então pode ir, é isso mesmo. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do CBH Paranaíba, a comissão eleitoral com a atribuição de conduzir o processo de eleição e indicação dos membros para a gestão 22-26 e também a eleição da diretoria do Comitê do CBH Paranaíba na gestão 22-24. A comissão eleitoral será composta pelos seguintes membros: um indicado pela SEMAR de Goiás, um indicado pelo IGAN-DF, um indicado pela DASA-DF, um indicado pelo IMASU do Mato Grosso do Sul, um indicado do Poder Público Municipal facultativo, sociedade civil também facultativo e usuários facultativo. Nesse artigo, eu sugiro a gente já suprimir esses 3 indicados facultativos aqui, um ponto para a gente discutir. Artigo 3º. As contribuições da comissão eleitoral são aquelas definidas pela deliberação que a gente já concluiu as análises aqui, né? E ela tem até 1º de janeiro para publicar o edital de convocação das eleições. Fábio, sugestão. Apesar dessas as remissões, né, a gente sempre direcionar para uma coisa ou para outra, eu faria a sugestão de que sejam trazidos para cá essas atribuições. Porque senão a gente pega essa daqui, que tem a indicação, e a gente fica pesquisando na outra a questão das atribuições. Então, eu faria a sugestão de que a gente traga para cá, são as definidas na deliberação número tal, que trata disso. 2 pontos. E aí coloca aí as principais as atribuições, isso. Porque aí quando a gente for trabalhar, ou que se tiver que consultar sobre a comissão, está nessa resolução. Muito bom. Eu acho importante mesmo. Senão você fica procurando, né? Você está num lugar discutindo um negócio, você tem que ir lá no outro buscar. E aí fica claro, né? O regramento vai estar na outra, né? Mas as atribuições, sim, eu acho que vale a pena, né? Porque o regramento, na verdade, é a deliberação inteira, é aquela primeira deliberação. Mas não, lá trata das regras do processo eleitoral como um todo e a definição das atribuições. Mas a gente traz para cá para ficar claro o que a comissão tem que fazer. Ok. Tá. Pode ser, Mari. Se não der para fazer agora, pode ser depois, Mariane, não preocupa não. Não tem problema não, porque é bem... Só insere o alerta ali, né? Inserir as atribuições definidas na resolução. E aí elas estão em um item específico, né? Provavelmente vai estar ou no caput, né, ou no primeiro item. Eu vou abrir ela aqui também. Aí a Mari já jogou ela aqui mais rápido que... Aí copia só os itens, Mariane, só os incisos. Elaborar a minuta, isso aí. Aí... Enquanto a Mari... Então, sim, aí você fez uma proposta de alteração, que aí, olhando ali a redação do que está nesse parágrafo 2º, se a gente for alterar aqui, na composição, a gente tem que remeter para alteração lá também, que por exemplo, e aí o que pode ser colocado é o seguinte, se for a proposta de retirar, colocar um parágrafo que ou poderá ser indicado um representante do Poder Público Municipal, sociedade civil e usuários para acompanharem os trabalhos da comissão, se não for a intenção.
Mas eu acho que pode até deixar essa questão do facultativo, né? Se eles não quiserem indicar, vamos dizer que uma entidade não queira mais participar, ela solicita a indicação de um representante e outra entidade vai participar do processo eleitoral. Isso foi uma discussão bastante grande que a gente teve nos processos anteriores, e é uma demanda muito forte da sociedade civil no sentido de participar. A gente sempre defendeu essa questão, tudo bem, mas se você participa, você não pode... participa, né, do processo eleitoral, você não pode participar da comissão, você não pode participar do processo eleitoral. E as instituições da sociedade civil defenderam que não teria problema, que elas dariam um jeito. Então, aí seria a sugestão de manter. Lembrando que a entidade, ela bom, é isso mesmo. Também não vejo problema em manter, não, o facultativo. É só para simplificar, mas também não vejo mesmo, assim. Uhum. Fica bem à disposição de vocês. Uhum. À disposição da gente, né, para nossa decisão. Oi. Seguindo nessa linha que o João colocou, sendo definido dessa forma, a gente tem que colocar, acredito, né, uma sugestão, tanto na deliberação das normas quanto na que institui a comissão da condução, que os representantes dos demais segmentos, né, que participarem da comissão não poderão concorrer ao processo, igual o João colocou, só para ficar claro, porque a deliberação não faz. Então tem que colocar, Mariane, então tem que colocar. As instituições que participam da comissão eleitoral, e não é nem as pessoas, é as instituições que participam da comissão eleitoral, não podem concorrer às vagas do comitê. E aí você tem o peso, inclusive, para instituições que têm, vamos dizer assim, nacionais, vamos dizer, a BRH. A BRH, se ela participar, ela não pode concorrer, nem em Goiás, nem em Minas, nem no Mato Grosso do Sul, nem no Distrito Federal, porque a BRH é uma associação nacional. Apesar dela ter as subseções, Goiás, Minas, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, mas ela é uma instituição nacional. Só como registro, né? Eu acho que a gente pode colocar isso, né? Mas eu acho que isso cabe na própria deliberação, não na anterior, mas nessa. Não, acho que na anterior, que é a que trata das regras do processo eleitoral, Fábio. Mas essa não tá tratando da comissão especificamente? Essa é só da comissão. Então, assim, deixa é sugestão, eu colocaria lá, porque lá é a regra geral. Tá bom. Aqui a gente está tratando só da regra específica. Eu sei que já foi discutido, né? Mas seria só para a gente talvez colocar esse aprimoramento lá de quem participa da comissão não pode concorrer. Mário, então a gente vai ter que achar se tem algum artigo lá que Pode ser naquele, no segundo, naquele que está da comissão mesmo. Será instituída comissão eleitoral para acompanhamento. Entendi. Vocês estão falando da deliberação das normas, né? Isso, das normas. Isso, é essa que está aqui apresentada. Isso. Poderia estar as duas, não? Nas duas pode ser também. As entidades que participarem da comissão eleitoral. Ótimo, dos segmentos. Isso, pode copiar todos. Poder público, isso aí. Isso, perfeito. Porque são só eles, né? É bom frisar, porque Poder Público Estadual e Distrital não participa de eleição. Não poderão... Pode tirar o dá também, né? Que participarem da comissão eleitoral não poderão participar tira o comissão eleitoral que participarem desta comissão, senão fica eleitoral repetido. Participarem desta comissão, tira o eleitoral, não poderão participar do processo
eleitoral do comitê, isso. Perfeito. Porque aí quem participar dessa comissão não pode participar do processo eleitoral. Não interessa se vai ser em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Se você participa definindo as regras como julgador, você não pode participar do processo seletivo. Aí eu acho que fecha. E aí fica aberto. Agora a gente amarra e fica quem tiver o interesse de participar, pode participar, mas não vai concorrer. João, aí como você falou concorrer, você acha que não poderão participar ou não poderão concorrer? A gente... O que você acha? Como diz meu amigo Wilson, vou recorrer à inteligência coletiva. O que vocês acham? Como é que tá escrito em cima, Mariane? O que a gente já está dizendo. Parágrafo 1º é o quê? Artigo 1º, perdão. Tá. Então, desce lá, processo de escolha dos membros, né? Então, a gente pode colocar isso lá. Não poderão participar do processo. Então, coloca voto eleitoral na comissão, que participarem da comissão eleitoral. Desculpa ficar nesse vai e volta, Maria. Não poderão participar do processo de escolha dos representantes de seus segmentos para a gestão 2022-2026. Escolha dos representantes do segmento para a gestão 2022-2026. Ok? Ok. Fechou, então. Para mim também. A Cristian André quer falar. Pois não, Cristian André. Então, eu estou com uma dúvida aqui. Sim. Queria que fosse esclarecido para mim, por favor. Por exemplo, nós do Instituto Toca do Sol. Está querendo, nesse sentido aí, quer dizer que a gente não pode participar porque a gente está na comissão eleitoral? Espera aí só um pouquinho, só deixa eu colocar. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Pode falar, gente. Não, então, você tem que tomar uma decisão. Nós não estamos na comissão eleitoral, nós estamos na elaboração das regras para o processo eleitoral. Essa comissão eleitoral que a gente está trabalhando é a que vai conduzir o processo eleitoral. Né? Aprovada essa resolução pelo plenário, o Instituto Toca do Sol vai ter que tomar uma decisão. Eu quero participar do acompanhamento do processo eleitoral. Tranquilo. Então, você não vai poder participar não vai poder se inscrever no comitê. Aí você fala assim, não, participei da definição das regras, então agora está em execução, agora tem essa comissão eleitoral ali que vai acompanhar o processo. Eu não vou participar dela porque eu quero me inscrever no processo. Porque senão, se a entidade, aí independente, não só vocês, mas se qualquer entidade, ela não pode participar da comissão que vai avaliar as inscrições e também participar das inscrições, porque senão ela vai estar avaliando a própria inscrição, e aí não há isenção nisso. Tá certo. Entendeu? É nesse sentido, não é para o nosso trabalho agora, é para o trabalho futuro. Tá bom, então. E daí, então, a gente... Pode falar, João. Não, é o exemplo que eu dei, né? Por exemplo, da BRH. A BRH tem interesse de participar da comissão para acompanhar e contribuir. Tudo bem, ela vai participar da comissão, mas aí ela não pode se inscrever em nenhuma das unidades da federação. Por quê? Porque senão ela vai acabar avaliando a própria inscrição. Tá, então aqui a nossa diferença aqui é que como que a gente pode colocar a diferença de nós para quem vai avaliar? Não precisa colocar. Nós estamos na elaboração das regras, não na execução do processo. Essas diretrizes aí são para a execução do processo. Só quem for nominado naqueles
resolver participar da comissão futura é quem tem alguma restrição. Eu acho que é isso mesmo, tá certo Tá? o que vocês colocaram aí. Obrigado, Cris. Obrigada a você. Eu acho que é desse caminho. Esse é assim, né? Não dá para o avaliador participar do processo seletivo, né? Eu acho que esse é o princípio. Ô, Fábio, deixa eu só perguntar uma coisa. Ninguém foi contra isso, né? Só para a gente ter certeza aqui, porque eu não recebi nenhuma contribuição da sociedade civil. Então, eu acho que ninguém vai ser contra isso, porque é muito lógica, né? Eu só estou com um pouco dessa dúvida, porque como eu não recebi nada, então eu acho que esse já foi o processo da antiga, João? Sim, é a mesma coisa da antiga, a gente só está aprimorando uma coisa ou outra, mas é a mesma ideia. E é o que sempre foi feito, né? Eu não posso, porque assim, é para resguardar justamente a integridade do processo. Eu não posso entrar com uma inscrição e eu mesmo julgar a minha inscrição. Isso, tá né? certo. Você pode julgar as inscrições do setor, defender. Antes a gente só tinha participação, inclusive, dos órgãos gestores. Por quê? Porque era a ideia de que, como os órgãos gestores não participam do processo eleitoral, você tem uma isenção, então, em tese, para julgar. Mas aí algumas representações da sociedade, principalmente, questionaram, falaram, não, mas a gente quer acompanhar o processo. Né? E não é nem por desconfiar de lisura, de algum erro, nem de nada, é simplesmente acompanhar. Falei, não, tudo bem, vocês podem acompanhar, mas você não pode acompanhar se você está participando. Né? Porque você não pode participar e ser o juiz do jogo. Seria a mesma coisa que a gente está no meio de um jogo de futebol, por exemplo, e eu jogo pelo meu time e também sou o juiz. Né? O juiz tem que ser imparcial e não pode estar envolvido. Então, é nesse sentido. Mas isso tudo é regra para o futuro, nada do que a gente está fazendo hoje. Né? Não nos afeta hoje. Hoje é imprescindível a participação de todo mundo, justamente para definir essas regras. Acho que a Sandra tem uma dúvida. Não é dúvida não, João, eu já fui até contemplada na sua fala, é justamente isso daí, essa questão aí que vocês estão colocando, ela atende ao princípio da imparcialidade, é necessário constar isso daí, tá? Isso aí, legalmente falando, é praticamente, vamos dizer assim, obrigatório, justamente por essa justificativa que você passou aí agora, é o princípio da imparcialidade, tá correto, sim. A gente só materializa para deixar claro, né, Isso. e evitar às vezes alguma insatisfação do tipo, eu vou participar, e aí depois vem algum questionamento, então a gente só deixa claro para Isso, que perfeito. quem quiser pode participar e nada impede o acompanhamento da reunião. Todas as atividades são públicas, todas as avaliações das inscrições que a gente faz são públicas, todos os documentos ficam todos arquivados e são públicos, então não há nenhum problema com isso aí, justamente atendendo a outro critério, que é esse da publicidade, transparência, né, do acesso à informação e tudo mais. É só para não ter quem está julgando participar essa questão da isenção. Da imparcialidade, isso mesmo. Será que não seria bom colocar essa justificativa aí da imparcialidade? Ou vocês acham necessário ou não? Ela tá implícita, tá, Cris? Ela é implícita. Ah, tá. Acho que senão a gente começa a rebuscar demais a redação, né, Cris? A gente começa a trazer todos os princípios do direito, a gente só coloca a regra. Tá, tudo bem, tá bem entendido. Tá? Então, toca para frente. Vamos lá? Na verdade, vamos lá, fomos lá, né? Eu acho que se não tem mais... Esse era o ponto, na verdade, importante. Eu acho que, né, se todos concordam, eu acho que a gente pode encaminhar quase que para uma salva de palmas aqui. Deixa eu ver. Fábio, desculpa, deixa eu... Tá, assim, bom, pode acho que concluir. vale a pena a gente abrir para os comentários gerais, sabe? Eu tenho uma dúvida, e aí me perdoem, eu não consegui olhar todo o material. Como que fica a questão de recurso à comissão eleitoral? A gente não disciplinou, a gente abriu um período de recurso, tá? Tá, mas quem vai julgar? A própria comissão? A própria comissão. Tá, quem julga o recurso é a comissão. Não se institui outra instância para recurso. Quer dizer, aqui não tem outra instância para recurso, tá? Inclusive, na eleição passada, eu não participei, mas acho que foi dessa forma. Os recursos, eles são julgados pela própria comissão.
É porque aí eu te dou um exemplo. Tem alguém que vai presidir a comissão eleitoral? Então, precisa colocar alguém para presidir a comissão eleitoral. Vai ser eleito a comissão será presidida por um dos seus membros eleito na primeira reunião. Isso, da comissão. Te digo por quê. Olha só, nós temos 7 instituições, das quais 3 são facultativos participar. Uhum. Então, acaba que até hoje nós tivemos efetivamente a participação de 4 entidades. E no último processo eleitoral nós tivemos um empate no recurso. Então, a minha sugestão é que seja eleito um presidente para conduzir os trabalhos da reunião, da comissão, que isso, se não estava previsto, é necessário, e que cabe ao presidente, em caso de empate na votação, cabe ao presidente da comissão o voto de desempate, o voto adicional de desempate. Eu não sei como é que isso, se é o voto de qualidade ou o quê, mas ele vota normal e também vota em caso de desempate. Eu concordo, João. Não, porque foi um processo bastante pesado na votação anterior. A comissão sofreu muitas pressões de todos os lados e foi bastante difícil a gente conseguir garantir o cumprimento, vamos dizer, das regras, né, no entendimento que era o entendimento da comissão. Então, só para ter esse critério para desempate. Ou se não for colocar para o presidente, coloca para o presidente do comitê, mas aí o presidente do comitê já vai ter questionamento sobre envolvimento político ou não. Então, eu sugeriria que ficasse na comissão, mas que seja definido a possibilidade que, no caso de ocorrência de um empate, a definição de um voto de desempate. Bom, João, eu acho interessante a sua proposta. Eu acho que não tem que ficar para ninguém fora da comissão, porque se alguém fora da comissão for entrar para fazer algum tipo de decisão, ele vai ter que conhecer o processo, né? Então, também acho que não... E há sempre o questionamento de possibilidade de interferência, por exemplo, política ou de outros interesses no meio, ou setoriais, ou mesmo de outras questões. Vamos ouvir aí se alguém tem alguma sugestão. Se não tiver, ou tendo, eu acho que isso ficaria sim na minuta de deliberação, que a gente vai ali incluir um artigo 3º ou o artigo 4º, né, Mari? Mas vamos ouvir, ver se mais alguém tem sugestão quanto a esse assunto. Mas, a princípio, eu concordo também, João. Eu acho que vale a pena a gente ter um coordenador. Como já passou por isso, né, João? Você tem essa experiência aí dessa questão, né? Eu acho que essa é realmente a oportunidade da gente colocar essa condição para não chegar... Porque isso pode acontecer novamente, né? Sim. Então, um momento mesmo. Sim. E é uma preocupação assim, bastante séria quanto à lisura, né? Quanto à garantia das condições de a gente conseguir atender, respeitar as decisões. Lógico que nem sempre todo mundo pode ficar satisfeito com a decisão, e para esses casos de insatisfação a gente tem o judiciário para resolver, mas minimamente a comissão precisa ter uma condição de tomar uma decisão. Né? Lógico que vão ser respeitados sempre os princípios, as diretrizes do que está definido, e aí, se não for respeitado, né, você tem essas possibilidades de recurso e tudo mais, mas a gente precisa conseguir chegar a uma definição. A gente passou isso agora também, é uma experiência não só da Comissão Eleitoral, mas um exemplo do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Aqui nós tivemos uma votação de um assunto extremamente polêmico, que é o processo de credenciamento dos municípios por licenciamento ambiental de atividades de impacto local, e chegou o momento que nós tivemos que enfrentar uma votação. E tem expresso claramente na questão do regimento do Conselho o voto de todos os membros. Só que não estava previsto, ou estava previsto, acho que o voto de desempate, mas essa questão estava um pouco nebulosa. Mas aí, por não estar efetivamente claro que, por exemplo, todos os membros têm direito a voto e cabe ao presidente um voto adicional de desempate, quando chegou na hora de votação, aí você começa a ouvir aquelas coisas. Não, mas em todos os conselhos que eu trabalho, que eu atuo,
o presidente nunca vota, está no regimento. Aí eu cheguei a perguntar, falei, em qual? Porque no CONAMA, por exemplo, que você participa, o presidente, o representante do ministério vota, e em desempate ele vota. No Conselho Nacional é mesmo, no Conselho Nacional mesmo. Não, calma, não vota. Aí, para se apaziguar, a secretária falou, então eu não voto, e só voto em caso de desempate. E aí nós colocamos essa regra também aprovada, mas foi uma celeuma discutir se votava ou não, ou como votar. Então, acho que precisa estar claro, é uma comissão que vai trabalhar em uma eventual situação de um recurso, é uma questão tensa, então precisa estar definido. Primeiro, uma coordenação, né, alguém para ser responsável, até para assinar os atos ou para puxar um pouco o processo, e também para definir, em caso de desempate, uma votação, por exemplo, caso seja necessário. É isso. Já justifiquei tudo que eu tinha para falar. Obrigado, João. E fiz meu desabafo também. Obrigado por vocês me ouvirem. Eu fiz meu desabafo. Eu acho que você adicionou uma coisa assim, importante também. Quer dizer, o coordenador ele vota normalmente, né? E no desempate ele tem o poder, o voto né, o peso no voto, assim. Porque senão, se a gente tirar o coordenador de votar, a gente tem, né, fica do mesmo jeito. Fica do mesmo jeito. Então é isso. Eu acho que a proposta do João, então, eu queria ouvir, né, se alguém tem alguma coisa a comentar sobre a proposta dele, mas Mariane, sugestão de redação, Mariane. Em caso de empate, em uma votação, tem que colocar. João, aqui eu fiquei bem na dúvida da sua sugestão. Quando você fala votação, é nas plenárias setoriais? Não. Em caso de recurso. Em caso de recurso. Em caso de recurso. E em plenária... Talvez valesse até colocar... qual o item que trata de recurso, Mariane? Dá um Ctrl F aí, para localizar. João, eu acho que não tem um item que trata de recurso. Então, seria importante colocar. Recurso... na regra do processo eleitoral, né? Não é na atribuição da comissão só, não. Teria que colocar na regra do processo eleitoral. Recurso de aplicação. Os recursos. A gente só traz... Só um instantinho. João, mas Oi. assim, também tem uma questão, assim, porque não sei se você se recorda, quando a gente analisou a documentação, cada membro da comissão analisou um pouco, né? Não foi tipo assim, tudo passava por todos. Então, por exemplo, você pegou, vamos supor, usuários de saneamento básico, aí você já ia colocando o que deveria ser, o que não estava de acordo, né, na habilitação. Não, mas você fala decisão do então, não recurso. Exatamente, se aceita ou não o recurso. Porque você tem uma avaliação, né, colocada uma pendência, a entidade apresenta uma manifestação. Esse recurso ele é julgado pela comissão, se está adequado, se não está, e aí pode ser que a gente chegue em um empate. São duas situações que a gente pode chegar nesse empate. Eu falei, não, eu entendo que está adequado. Aí o outro fala, não, eu entendo que não está adequado. E aí você chega no empate, por exemplo, como é que a gente faz o resultado disso, né? E outro momento desse do recurso, que é função da comissão eleitoral também, é o processo para a eleição da diretoria, a comissão eleitoral que é responsável por isso. Então, da mesma forma, a comissão, no caso de uma análise do processo para eleição da diretoria, também no caso de empate, de uma manifestação, que foi o principal caso que aconteceu, que é o que eu estou me recordando aí do Parnaíba, foi nesse momento, tinha passado já o processo, a entidade se candidatou a participar do plenário,
e veio uma denúncia dizendo que a entidade não poderia ter sido habilitada, então um recurso solicitando que ela fosse excluída do plenário. Era um recurso que foi apresentado quanto ao processo eleitoral e a formação das chapas para a eleição da diretoria. E aí a comissão teve que julgar esse processo e foi tomada uma decisão. E foi tomada a decisão, inclusive, com essa dificuldade ou com esse peso, e o Leonardo era o coordenador foi o coordenador colocado, né, para coordenar. Ele falou, não, então eu como coordenador vou decidir isso daqui. Ah, mas você não pode. Eu falei, não, posso. Se está em aberto, precisa resolver, não vai sair daqui, eu vou tomar uma decisão. E tomamos a decisão seguindo o questionamento o posicionamento que o Leonardo colocou, mas houve uma discussão muito pesada e muito séria nesse sentido. Então, estando claro na regra, é melhor. E aí seria essa proposta, para o recurso, não só para as inscrições, mas também para a comissão eleitoral. Desculpa, gente, eu fico animado demais, parece que eu estou mandando, desculpa. Eu posso fazer uma pergunta? É bem de dúvida mesmo. Pode, Cris, na verdade, assim, por exemplo, se o Leonardo foi o coordenador da execução, é da execução que ele foi coordenador? Isso, coordenador do processo de avaliação das inscrições. Daí é só porque eu não estou entendendo mesmo. Por exemplo, então se ele foi, ele não poderia estar participando, não. Então, o poder público estadual não entra, porque nós não participamos de eleição. Nós somos indicados, então a gente, em tese, não tem nenhum conflito de interesse. Eu tenho uma participação, né, como está definido ali, dos órgãos gestores de Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Por quê? Porque esses 4 já têm a vaga garantida e eu não vou competir com ninguém aqui no estado de Goiás. A vaga já é da SEMAD, né? Então eu não entro no processo eleitoral. E é por isso que aí essas entidades ficam indicadas para compor a comissão eleitoral. A gente não compete, o IMASU, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, não compete com nenhuma outra entidade, por ser o órgão gestor. Na verdade, Cris, o Léo, no ano passado, ele era presidente dessa comissão. Porque ele era secretário-geral, depois ele participou da comissão, presidiu a comissão, porque ele era órgão gestor do Estado. Então, o Léo, na eleição passada, ele participou de tudo, mas absolutamente dentro das regras, né? É porque realmente ele era o representante. É verdade, ele era o secretário executivo do comitê. Secretário executivo. Então, entendi. E daí, então, o que a gente está colocando aí também a questão do decisão do voto, né? Então, seria, no caso, ter um presidente para se houver empate, ele faz a decisão do voto. Exatamente. A gente está colocando que o presidente vai ser eleito, né, na primeira reunião da comissão eleitoral, entre os membros da comissão eleitoral, e vai ser responsável por coordenar, e no caso de empate, na avaliação dos recursos, ele vai ter, digamos assim, o voto decisivo, né, voto com... Deixa eu usar como um exemplo, Cristiane, talvez fique mais fácil de entender. No caso dos usuários, é exigido outorga para participar, né, no processo de inscrição. E aí um usuário apresenta um requerimento de outorga só uma solicitação, uma inscrição pedindo outorga no site do órgão, vamos dizer aqui, do estado de Goiás. E aí na avaliação da inscrição, isso não é aceito pela comissão eleitoral. Pela comissão eleitoral, que vai ser responsável por analisar as inscrições. Aí não é aceito, é colocado como recurso, né, uma pendência, e ele apresenta uma justificativa dizendo, olha, aqui no estado de Goiás, o sistema não está funcionando, ou está lento, ainda está em implementação, o web outorga, então eu faço a solicitação e o único documento comprovante que eu tenho é esse documento dizendo que eu me inscrevi ou que eu solicitei outorga. E aí tem os 4 representantes, o Distrito Federal já tem um sistema em andamento, por exemplo, e aí o Distrito Federal fala assim, não, mas aqui no Distrito Federal tem que exigir outorga e nós entendemos que é outorga. Aí Minas Gerais fala assim, não, nós entendemos que tem que ser outorga também, não pode ser
esse papel, por exemplo, tem que ser uma inscrição ou alguma coisa assim, e esse papel, esse documento não serve para isso. Aí o representante de Goiás fala assim, não, eu entendo que serve, o Mato Grosso do Sul fala, não, eu entendo que está adequado também. Nós temos um empate, 2 entendem que o documento está correto e 2 entendem que não. Aí como fazer isso? Não dá para deixar a inscrição em aberto nesse sentido, e aí a proposta é que o presidente, então, quem está coordenando, dê um voto de desempate, então, né, também desempatando a questão, dizendo se posicionando se o documento é válido ou não. Ok? Tá certo, Esclarecido? eu entendi, tá bem esclarecido. Obrigada, João. Tá. E depois eu vou me posicionar depois que eu falar com o pessoal do grupo da sociedade civil, tudo bem, Fábio? Só para, né, para uma questão A gente tem que concluir, Cris, isso aqui agora, né? Eu não sei. Fábio, Sim, mas Cris, não é um problema. Nós vamos concluir isso aqui entre nós, né? Nós temos uma minuta fechada. Se vocês não estiverem de acordo ou leva para discussão nos setores, se vocês tiverem alguma contribuição, isso vai ter que passar pelo plenário. Então, é possível colocar essas contribuições lá. Nós não estamos fechando nada, nós estamos elaborando uma proposta e se alguma representação, alguém tiver alguma coisa, alguma perspectiva diferente, está aberto para colocar no plenário. Tá bom, então a gente assim está de acordo aí e tá bem esclarecido, viu? Tá ótimo, bem esclarecido, tá bem entendido. A fala do João, Cris, é importante para você ficar tranquila de que essa decisão que a gente está tomando aqui, caso a sociedade civil tenha uma posição diferente, ela tem essas 2 instâncias ainda para poder colocar, né? Tanto na reunião da CTPI, que vai estar encaminhando isso para plenário, quanto na reunião da plenária. A gente aqui é só um instrumento de organização das ideias e de fazer uma proposta, tá? A validação disso vai ser pelo comitê. Bom, então todos concordam? Quer dar uma lida para a gente, Mariane, por favor, da forma que ficou aí? É porque eu ceguinho e estou no celular, é horrível. Então, sim, Fábio, só uma sugestão aqui no artigo 4º, não sei se seria pertinente, colocar qual que vai ser a atribuição do coordenador, que vai ser de convocar, né, as reuniões da comissão e assinar os editais, os editais, né, que vai ser das regras, depois de habilitação, inabilitação. Vocês acham pertinente ou já está subentendido que o coordenador tem essas funções? Mariane, posso sugerir? De contribuição de texto. Coloque embaixo aí do parágrafo 4º, abre uma nova linha aí. Comissão eleitoral terá um coordenador, que é essa primeira parte que você copiou, né? Colocou. Não preocupa com outras coisas, não. Terá um coordenador, eleito entre seus membros na primeira reunião. Vírgula. Com a atribuição de conduzir os trabalhos da comissão, assinar os atos e assinar os atos Não, perdão, volta um pouquinho. Conduzir os trabalhos e assinar os atos da comissão. Um pouquinho antes. Isso. Aí. E assinar os atos da comissão. Pode ser? Na primeira linha, a comissão eleitoral terá um coordenador, vírgula, eleito entre os seus membros em sua primeira reunião, com a atribuição de conduzir os trabalhos e assinar os atos da comissão. Pode ser? E na parte de baixo... Não, peraí, Perfeito. Não, é isso mesmo. Tá, ok. Era isso, Fábio. Graças, João. Eu acho que isso melhorou. Fala, Mari, mais alguma coisa? Mais alguma sugestão? Que eu verifiquei apenas. Você quer que faça a leitura? Por favor.
Bom, então, institui comissão eleitoral para a condução do processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, CBH Paranaíba, gestão 2022-2026. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criado pelo Decreto de 16 de julho de 2002, do Presidente da República, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução número 5, de 10 de abril de 2000, pela Lei Federal 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e pelo seu regimento interno, considerando a necessidade de condução do processo eleitoral para a eleição dos membros titulares e suplentes na gestão 2022-2026, bem como da diretoria do CBH Paranaíba, gestão 2022-2024, delibera. Artigo 1º. Fica instituída, no âmbito do CBH Paranaíba, a comissão eleitoral com atribuição de conduzir o processo de eleição e indicação dos membros para a gestão 2022-2026 e eleição da diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, gestão 2022-2024. Fábio, interrompendo aqui a leitura, que eu já tenho uma contribuição, porque o artigo 1º fala de atribuição. Eu acho que a gente poderia pegar esses incisos e colocar lá em cima, porque senão fica 2 artigos falando de atribuições. Deixa eu ver, Mário, volta lá. Entendi. A atribuição conduzida ao processo eleitoral. E aí no artigo... Posso sugerir, Fábio? Então, Pode, claro. Não com atribuição, com o objetivo de conduzir o processo de eleição e tal. É porque talvez mude. E aí sim, puxa essas atribuições, o parágrafo 3º na sequência, e o 2º vira 3º. Isso. E coloca o objetivo. Primeiro é isso. Não, aí no caso pode ficar atribuição. Ah, sim, porque eu estou jogando lá para cima. O nosso objetivo é instituir a comissão para realizar o processo eleitoral. Para realizar esse objetivo, com essa função, nós temos que executar essas atribuições. E aqui você tinha sugerido alguma coisa no final e eu não peguei, João, depois de deliberação. Você tinha sugerido no início. Conforme segue, alguma coisa assim? Pode ser. Ou eu não sei se pode começar isso em artigo, mas conforme a deliberação número tal, a comissão eleitoral terá as seguintes atribuições. E aí colocar. Conforme definido na deliberação tal, a comissão eleitoral terá as seguintes atribuições. Ou tem, né? Acho que tem, né? Tem ou terá? Fica instituída, pode colocar tem, Mariana. Terá, não? Terá? Pode ser, então. Não sei. Sandra, ajuda os universitários. Eu acredito que é terá mesmo. Mas Terá? assim, tem ou terá, porque ela vai. Eu acho que o terá fica melhor, porque vai ser quando ela for instituída, trabalho né? futuro, né? Isso. Então terá, Maria. E Sandra, você sabe se no início de artigo pode... Não existe se pode ou não, mas assim, geralmente o costume vir posterior, mas assim, não tem essa interferência, não. Não faz diferença, não. Ele está inteligível, né? Dá para entender correto, não tem problema algum, não. Ou então muda, Mariane, coloca a comissão eleitoral, vírgula, Isso, conforme definido no não sei o quê, terá as seguintes atribuições. Isso. Ah! A comissão eleitoral, vírgula, conforme definido na deliberação número tal, terá as seguintes atribuições. Show de bola. Certo, então vou dar sequência aqui na leitura. O artigo 2º, né? A comissão eleitoral, conforme definido na deliberação, que vai ser ainda aprovada, né? Terá as seguintes atribuições. Inciso 1º, elaborar minuta do edital de convocação às eleições. Inciso
dúvida já no primeiro, então, Mariane. A gente vai elaborar a minuta ou vai elaborar o edital? Porque se a gente elaborar a minuta, o edital vai ser publicado por alguém. É isso mesmo? Ou o edital é nosso? O edital É do comitê, né? Eu tinha Vai ser- entendido que o edital é da comissão. é da comissão, porque o comitê ele vai aprovar as normas, que é aquela outra deliberação. Ele aprovando, o edital ele é um espelho daquela. A diferença é que ele vem como edital número 001 e o coordenador que assina. Então, elaborar o edital. Então, elaborar o edital, não a minuta, né? Concordam? Elaborar o edital mesmo. Tem que mudar na deliberação lá também, tá, Mari? Tá, vou colocar aqui um destaque só para me lembrar. É porque, assim, é a perspectiva, né? Se é minuta, a minuta tem que ser encaminhada para alguém. Se vai ser publicado por nós, é nossa atribuição, a gente elabora o edital. Que nem a Mariane falou, o edital é cópia da deliberação aprovada pelo comitê. Tá sossegado, mas o edital é nosso, não é uma minuta. É isso aí. Nosso, no sentido comissão, né? Que vai trabalhar isso. Vai lá, Mariane. Inciso 2º, receber, analisar as fichas de inscrição e habilitar os candidatos aptos ao processo. Ok. Inciso 3º, Ficha elaborar. de inscrição está mantido, só que daí no formato digital, né? Ou é analisar as inscrições só? Eu sugeriria tirar essas fichas de inscrição e deixaria só analisar as inscrições e habilitar os candidatos aptos ao processo. Porque a inscrição não só a ficha, mas todos os documentos, né? É verdade. Também vou destacar que aí tem que mudar lá. Eita, chega tarde e fica dando palpite. Não, mas está só contribuindo, João, obrigado. São coisas importantes que a experiência traz. Chamou de velho, né, Fábio? Até deu uma gaguejada aqui, mas... Oh, nem sempre, João. Experiência que está relacionada com idade, não, viu? Ah, é, né? É que eu Nem sempre. Começou cedo. Nós começamos cedo. Ou se não, a experiência foi muito rápida. Intensa, Aconteceu tudo verdade. muito rápido, intenso. Vai lá, Mariane. João, quem dera toda elaboração de normativa e normas, a gente pudesse ter colaboração de quem vivencia na prática, não teria tantos erros, tantas lacunas, sabe? Isso é muito importante. Verdade. 3, Mari. Inciso 3º, elaborar e dar publicidade da relação preliminar de habilitados ao processo eleitoral. Aqui sempre cita habilitados, né? Mas na verdade são os dois. Vocês acham que tem que citar ou não precisa? Porque, na verdade, é os habilitados e inabilitados, né? João. Não, acho que pode colocar, Mariane. É porque a gente sempre divulga os habilitados, os pendentes e os... Habilitados, inabilitados e indeferidos, que teve na passada. Isso. Coloca o resultado da avaliação. Ou não? Não, acho que pode deixar assim, Mariane. Pode deixar assim. Porque a gente não sabe se vai ter gente inabilitada também, né? Exato. Certo. Inciso 4º, analisar os recursos interpostos. Inciso 5º, elaborar e dar publicidade da relação definitiva de habilitados ao processo eleitoral. Inciso 6º, coordenar as plenárias setoriais. Inciso 7º, elaborar e dar publicidade da relação final dos membros eleitos. Inciso 8º, dar conhecimento à diretoria de todos os trabalhos realizados. Inciso 9º, assessorar a diretoria nos procedimentos necessários à posse dos membros do comitê. Inciso 10, conduzir o processo de eleição e posse da nova diretoria. Show de bola. Agora aqui é o artigo 3º. A comissão eleitoral será composta pelos seguintes membros. Inciso 1º, um indicado pela SEMAD de Goiás. Inciso 2º, um indicado pelo IGAM Minas Gerais. Inciso 3º, um indicado pela DASA-DF. Inciso 4º, um indicado pelo IMASU, Mato Grosso do Sul. Inciso 5º,
indicado pelo Poder Público Municipal facultativo, inciso 6º, indicado pela sociedade civil facultativo, inciso 7º, indicado pelos usuários. Parágrafo único. As entidades representantes dos segmentos Poder Público Municipal, usuários e sociedade civil que participarem da comissão eleitoral não poderão participar no processo de escolha dos representantes dos segmentos para a gestão 2022-2026. Show de bola. Artigo 4º. A comissão eleitoral terá um coordenador eleito entre seus membros em sua primeira reunião, com a atribuição de conduzir os trabalhos e assinar os atos da comissão. Ou desta comissão? Comissão eleitoral. Não, pode ser desta. Não, da comissão, acho que é isso mesmo. Já faz a referência à comissão anterior. Tá. É isso mesmo. Parágrafo único. Em caso de empate em recursos interpostos, a decisão será do coordenador da comissão eleitoral. Artigo 5º, a comissão eleitoral tem até... Aí agora aqui terá, né? Porque se nos outros a gente está usando... Pode ser. Terá até o dia 10 de janeiro de 2022 para publicar o edital de convocação das eleições. Artigo 6º, essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Perfeito. Não vejo mais nada assim a inserir. O que acho? Na deliberação das regras já estão definidos os processos, mais ou menos os prazos, também a questão dos documentos, quais os documentos seriam apresentados, como serem apresentados, prazos para análise, recurso e etc. Então, fechado. João, mas você leu essa parte do que nós escrevemos? Porque seria bom, porque eu pela dei uma olhada experiência geral. vivida. Eu dei uma olhada geral nela, Neide. Não cheguei a ler específico, não. Se vocês quiserem dar uma passada em linhas gerais também, só para fechar. Não é tão grande. Não, é um pouco. Pode ir descendo, Mariane. Pode ir descendo. Faz uma leitura dinâmica, João, que talvez seja melhor você olhando. Nem precisa de ler, só vai e ver se tem algum ponto, e a gente também vai olhando aqui. Eu vou até olhando no computador. Pode ir descendo, Mariane. Instituída a comissão, que é o que a gente... Esse daí tá igual no outro, pode ir para o próximo. Esse daí alterar, né? Pegar a redação de lá. O edital, cronograma, etapas, inscrição, habilitação, recurso, divulgação dos resultados, locais para protocolar a inscrição, já não vai ter mais, né? Porque vai ser tudo digital, não é? Mas o endereço eletrônico para colocar é local, né? Exato. Tá. Formas de divulgação e datas de locais e resultados. Beleza. E aí, essas outras... A definição do cronograma é o que a gente vai ter que trabalhar pela comissão, assim que ela for instituída, para definir, por exemplo, realização de eventos de divulgação, sobre o processo eleitoral em si, assembleias, etc., mas isso tudo a comissão quem vai trabalhar. João, na verdade, é a atribuição Já está definido? Por nós, já? Já. E já está pronto também? Então, pronto. Você quer dar uma olhada? Você quer terminar de ler a deliberação, depois a gente vem para cá? Não, pode jogar aí. Aprovação, Pode. então. Aprovação em novembro. Tá, então a gente tem que passar isso na CTPI agora em setembro. Setembro para outubro, depois em novembro pelo plenário. Tá. Exato. Indicação da comissão eleitoral. Esse prazo de 25 a 10 entre a aprovação e indicação da comissão eleitoral é o prazo para as pessoas darem, para as entidades responderem. Isso, para, por exemplo, SEMAD indicar quem vai ser seu representante. Publicação do edital. Mobilização. 2 meses para mobilização. Carnaval cai quando? Vocês olharam, né? Olhamos, mas deixa eu conferir aqui que eu esqueci. Não, mas não choca. Se vocês olharem, essa próxima vez não choca. Só sempre essas preocupações gerais. Não. Nenhuma dessas datas vai dar em feriado, não. Tá.
Então, uma semana para analisar as inscrições, divulgação dos habilitados, impugnação de recursos, prazo para impugnação e recursos. Esse prazo são 5 dias úteis, é isso? Isso. A gente seguiu, acho que a gente até dilatou já um pouco. Estava, né? A gente até dilatou um pouco o que já estava. Acho que o outro era 3 dias, uma coisa assim, bem apertada. A gente. Tá. Isso é um questionamento, porque com recursos, geralmente, se eu não me engano, são 5 dias úteis ou alguma coisa nesse rumo. Impugnação dos recursos, 21 a 21, divulgação final. Análise no item 12, ali na linha 12, Mariane, teria que colocar a análise dos recursos, né? Um item para análise do recurso. 28 de março, peraí. Então, 28, análise dos recursos, e insere uma linha. 28, análise dos recursos, e 29, a divulgação dos habilitados. Porque a gente tem um dia para analisar, ou até dá para deixar no mesmo dia, também não vejo como um problema. Tipo, 28, análise dos recursos, dia 28, divulgação final dos habilitados. Pode ser também. Não é necessário publicar em diário oficial nem nada, vai ser na página do comitê, né? João, coloca um dia depois, é sempre mais seguro, Perfeito. Para as pessoas que vão trabalhar. Tranquilo. Perfeito. Então, 29, que aí 29 da sexta-feira, e as assembleias começam na outra semana. Isso. Da 28 de março vai cair segunda, desculpa. Segunda, faz a análise, terça publica, na outra segunda-feira, 4 começam as assembleias setoriais. É isso? Outra dúvida que foi pensada, 4 de abril, então vão ser realizadas todas as assembleias setoriais no Distrito Federal em um dia. Ou 2 dias, é isso? Mas aí está um dia só. Não, cada data é um estado, uma unidade da federação. 4 de abril no DF, 6 em Mato Grosso do Sul. Sim, tranquilo. Mas assim, no dia 4 vão ser realizadas porque são abastecimento, abastecimento, indústria, irrigação, geração de energia, pesca, turismo e transporte. Então, são 5 de usuários, mais poder público municipal 6, mais 2 da sociedade civil 7. Então, são 7 reuniões que vão ser realizadas no dia 4. No Distrito Federal vão ser 6, porque eles não têm município, então são 5 usuários, mais 2 da sociedade civil, então, perdão, 7 no DF no dia 4. Mato Grosso do Sul vão ser uma, né, que é uma só, que é a da sociedade civil. Minas vão ser mais 7, e em Goiás, 8. Em um dia só, tem que lembrar isso. E, assim, na gestão anterior a gente fez dessa forma, a gente conseguiu. Tá, perfeito, então. Perfeito. Tudo bem, então. Tranquilo. Perfeito. Resolvido. Não, é só uma dúvida, porque antes a gente fazia, como as reuniões eram presenciais, presenciais, as assembleias setoriais presenciais. Fábio, tá mudo o seu microfone. Eu disse que a gente não definiu se vai ser presencial ou não. Acho que a gente não tem muito elemento. A gente tem que deixar, esperar que seja presencial. Mas... Não, perfeito, então, tranquilo. E aí, não, é só para ter essa noção, porque, por exemplo, antes a gente fazia, até por uma questão estrutural, em algumas vezes aconteceu da gente não colocar 2 assembleias no mesmo horário. Mas se a gente tiver estrutura para acompanhar e etc., não tem problema. Você pode colocar as 10 no mesmo horário, a gente só precisa ter gente para acompanhar. É só para ter essa preocupação de gente, como a gente estruturar. Então, por exemplo, 8 em Goiás, dá para você colocar 4 de manhã e 4 à tarde. Coloca aí umas 2 horas para cada um.
Então, você vai ter, no período da manhã, 2, né, chocando, né, vamos dizer, das 8 às 10, e depois mais 2 das 10 a meio-dia, depois mais 2 das 14 às 16, e depois mais 2 das 16 às 18. Sossegado. Perfeito. É até um exercício futuro para a gente lembrar disso depois. Mas tá, tranquilo então. Aí depois das assembleias, depois do dia 11 daí em Goiás, então, indicação dos representantes das instituições eleitas, até a data de 20 de abril, convocar para a assembleia de posse em maio e posse em junho. Perfeito. É isso mesmo. Show de bola. Só essa preocupação ali, né, do recurso, de a gente ter um dia para avaliar o recurso. Esse daí não tem muito o que mexer, né? São os usuários, a definição do que são os setores, aí no caso os usuários, o que são representações da sociedade civil. É importante sempre lembrar, no nosso, nós entendemos como representantes dos setores, independente da constituição da entidade, se ela representa o setor, o interesse de um setor, ela entra lá no setor, diferente de outras visões, né, onde, por exemplo, federações de usuários entram na sociedade civil, em outros comitês, no nosso, não. Que é esse parágrafo único aí do artigo 5º. Municípios e associações, consórcios, joia. Pode descer, Mariane. Perfeito. Ah, Mariane, já que a gente deixou claro aí no artigo 7º, volta lá em cima, no que fala daquelas etapas ou alguma coisa assim, só para dar uma olhada. Não, mais para cima. Isso, aí não necessariamente locais, coloca forma de, ou locais e formas de protocolar as inscrições e recursos. Locais e meios para protocolar as inscrições e recursos. Pode ser, Fábio? Boa. Porque aí o link é um meio, né? Uma forma de você protocolar, não é necessariamente um local. Resolvido. Joia, artigo 9º. Aí no 9 você acha que inclui aquela observação de que em casos de empate? Não, né? Já tem empate. Ou sim? Por que fala como que ele vai ser julgado? Podia trazer para aí. Podia trazer para aí. Que é o resultado da análise dos recursos, né? Ah, tá, porque ele está na outra deliberação, verdade. Isso. Ele não está aí também, não, Mariane? Ele estava naqueles itens da... Ah, não, só lá. Na parte que fala de coordenação. Isso. Pode copiar parágrafo único todo, Mariane. Ah, tá, coloca como um parágrafo único. Isso. Joia. Que aí resguarda, né? A gente tem uma forma de organizar daí o recurso. Joia. Por estado, segmento de usuários, organização e poder público. Também das regras gerais. Eu não estou acompanhando o que você está lendo assim, desse jeito. Se você puder fazer... Não, é porque o meu é só para eu dar uma olhada, vocês já passaram, né? Que o meu é só, estou pensando alto, na verdade. As plenárias, né, realizadas por estado, então elas vão ser realizadas em Goiás, por exemplo, por segmento usuário, poder público
entre os usuários, os segmentos dos usuários, a sociedade civil e o poder público municipal, não há mistura entre os membros. O artigo 11 fala das indicações das pessoas que vão representar as entidades e como isso vai acontecer, também está tranquilo, não tinha nenhuma consideração sobre isso. A forma da condução, o artigo 12, a forma da condução, né, vai ser indicado, para cada plenária vai ser indicado um presidente que vai ser um membro da comissão eleitoral. Aí a gente já tem uma questão que é, por exemplo, precisa, no mínimo, aí vamos dizer, 2 pessoas da comissão eleitoral participarem, ou pelo menos o representante daquele estado, mais de um outro estado para acompanhar, por exemplo. Né, se a gente tiver duas reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Se for pegar Mato Grosso do Sul, que tem, na verdade, só uma plenária setorial, que é da sociedade civil, o Leonardo consegue presidir, mas se a gente pegar aqui em Goiás, por exemplo, onde são 8 plenárias em um dia só, a depender da forma como ela seja executada, o representante aqui da SEMAD não vai conseguir presidir duas audiências ao mesmo tempo. Então, talvez seja necessário o suporte de alguém de fora. Mas aí a comissão vai se organizar e vai se ajustar para isso. João, só voltando aqui no 11, pela forma que está escrito, subentende já que é uma plenária presencial. Porque fala que no início do evento, munidas de documento de identidade com foto, vai ter credenciamento, recebimento do seu crachá. Mas aí isso dá para ser feito também de forma virtual, tá? A gente pega, por exemplo, passa o link só para a pessoa que se identificar e só aceita a entrada dela, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. É uma coisa que a gente vai ter que adaptar, né? Vai ter que se adaptar, como o Fábio falou, da medida que a condição nos demandar à época. Se for o caso, a gente emite a comissão emite algum ato complementar. Qualquer coisa, isso pode ser uma coisa colocada lá em cima nas atribuições lá, que a comissão pode emitir algum regramento complementar ou alguma coisa nesse sentido. Mas, a princípio, nem precisa, porque aí é só também dizer, na verdade, da forma, né? A gente diz da forma e organiza o como essas pessoas vão acessar. Não vai ser um link aberto, você coloca a pessoa se inscreve, você manda para ela e só ela consegue acessar. As plataformas têm essa possibilidade também. A gente só precisa ver como. Ok, Mariane? Ok. Né? A gente tem, por exemplo, reuniões que a gente faz aqui onde só a pessoa entra. E aí a gente controla para que só ela se manifeste, por exemplo. Tá? Sim, dar voz para ela, isso mesmo. Exatamente. Na questão do 13 aí, da execução dos trabalhos, né, a apresentação, os objetivos, a leitura de forma resumida da deliberação e das regras, qual que é o regimento do comitê, também tem um material sobre isso, competências, atribuições, quem foram os habilitados, as orientações gerais sobre a eleição, e aí o processo eleitoral em si. Ok. 14, Mariane. Votação por voto aberto, isso nas plenárias. Contabilizados os votos representantes. Também sem consideração sobre o 14, que é o que já vem sendo implementado aí ao longo de quase 5 processos eleitorais já. Critério para desempate, no caso de empate, no artigo 15, pode passar. Critério de desempate por idade. Não, perdão, idade não, né? Atuação no comitê. Também tranquilo. Também no caso de suplência, de falta, indicação de suplência. As atividades após a eleição, anunciar os nomes dos eleitos, titulares e suplentes, encerrar a reunião e informar os encaminhamentos de posse aos eleitos. Perfeito também. Artigo 19, que vai ser realizado, então, a posse em assembleia específica para isso, né, que é a assembleia de posse
e eleição da diretoria. Regras do regimento. Tudo disponibilizado na página do Comitê do Paranaíba. Indicação dos membros do Poder Público Estadual, encaminhará ofício solicitando a indicação. Perfeito. Mariane, só uma dúvida. Quem que articula a indicação das vagas do Poder Público Federal? Ela é encaminhada para quem? Para o MDR? João, isso. Hoje quem compõe é o MDR com uma vaga de titular e suplente. Sim. O MME com uma vaga de titular e o MAPA com uma vaga de suplente. No processo eleitoral anterior também teve esse questionamento assim de definição dos ministérios, porque sempre foi o MMA. Mas o que foi dito é porque são os ministérios que atuam com recursos hídricos, né? Assim, a minha dúvida é só a seguinte, para mim não cabe ao comitê dizer qual é o ministério que vai participar, né? Porque não cabe ao comitê dizer se eu gosto mais do MDR ou do Ministério do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde está ligado hoje o sistema de gestão de recursos hídricos, ou ao Ministério do Meio Ambiente, ou ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ou ao Ministério de Minas e Energia. A minha pergunta é a quem a gente solicita essas indicações? Se ao Ministério do Desenvolvimento Regional ou se, por exemplo, a outra instância do governo federal. Mas aí é mais uma questão de encaminhamento, que nem tem que estar definida aqui, é só mais uma preocupação, né? Porque no processo eleitoral anterior, a indicação ela tinha sido, se eu não estou equivocado, do Ministério do Meio Ambiente e tinha as outras. E aí depois foi revista essa questão passando para o MDR, né? É isso ou não? Isso, na gestão anterior, mandou para o MMA, até olhei aqui o ofício. Isso. Pedindo para que ele se manifestasse sobre a composição. Interesse também em continuar, né? E que, se quisesse, né, que indicasse os dois representantes, porque ele tinha 2 vagas. Agora, na verdade, porque, na verdade, quem tem as 2 vagas é o governo federal. E a minha dúvida é nesse sentido, porque é para o governo federal, mas eu acho que encaminhar para o MDR, e aí o MDR, que é o representante, né, onde está ligado o sistema de gestão de recursos hídricos, e o MDR se articula junto com os outros ministérios para ver quem vai indicar. Era só essa preocupação de encaminhamento, mas não tem que estar aqui, desculpa, eu estou até mudando o rumo. Que é uma discussão, na verdade, interna do próprio governo federal. Do mesmo jeito que você vai mandar aqui para Goiás, para o órgão gestor, mas se a secretária vai conversar com o governador, e o governador falar que quer 2 assessores dele no comitê, são esses 2 que vão representar o interesse de Goiás. Exatamente. Exatamente. Joia. Não, perfeito, então. Pode passar para o próximo, Mariane. Estou caçando pelo em ovo. 22. A comissão acompanhará o processo e atuará como instância de decisão nos casos omissos. Então, acompanhará o processo de quê? Processo eleitoral. Então, eu não sei se acompanhará. A comissão será responsável pelo processo eleitoral e atuará como instância de decisão em casos omissos. Não é isso? Ela não vai acompanhar, ela vai ser a responsável por coordenar, né? Então, a comissão coordenará o processo eleitoral ou conduzirá o processo eleitoral, acho que como alguém falou aí, conduzirá o processo eleitoral e atuará como instância de decisão nos casos omissos, que é justamente aquela história de alguma questão que não tenha previsto. Tranquilo, nenhuma consideração mais, acho que, sobre o trabalho que foi feito. E acho que parabenizar, na verdade, porque a gente avançou bem e fechou algumas lacunas que estavam assim, meio em aberto, mas acho que agora cada vez mais bem estruturado. Cada realidade, cada bacia, é engraçado que cada bacia tem uma preocupação diferente, né? Cada uma tem uma perspectiva diferente. A gente olha, às vezes, os processos eleitorais de outros comitês, eu que acompanhei, pelo menos acompanho do São Francisco, principalmente, que é fora do nosso aqui, federal,
é interessante como cada região trabalha de alguma forma, mas eu gosto muito da forma como a gente tem conduzido aqui no Paranaíba. Legal, João. Fábio. Valeu. Eu acho que eu acho que é uma evolução mesmo esse processo. Gosto disso, gostei de ter participado. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a participação de todos. Acho que a gente está entregando para o comitê, né, para a CTPI, para a plenária, um documento com, né, em evolução, e isso é muito positivo. Queria saber se alguém mais quer fazer algum comentário. Não, Fábio, eu também gostei muito de participar, né? Normalmente a gente, como eu sou suplente, né? Não, da Rio Quente Mineração não, sou suplente de outro. Eu estou nos dois comitês, às vezes eu faço uma confusão danada, gente. Então tá. Às vezes a gente não participa tão ativamente, igual, por exemplo, vocês têm participado bem mais ativamente, mas eu gostei porque participar dessa comissão agora me exigiu mais de mim para eu entender mais essas questões, contribuir mais. Então, assim, foi um aprendizado muito, muito bom. Eu gostei muito de participar, né? E, foi a primeira vez que eu só participava das plenárias do comitê, né? Nunca nem de nenhum grupo de trabalho, nada, então foi muito bom. Eu acho que todos que fazem parte do comitê deveria, de alguma forma, participar de algum trabalho específico, justamente para entender melhor, contribuir mais, exige mais das pessoas. Neide, eu concordo plenamente com você. Eu sou assim, que ali no comitê a gente está fazendo uma gestão no nível técnico, às vezes no nível político, né, no político positivo, e aí a gente desce para uma comissão como essa, que é extremamente estrutural e burocrática, né, processual, e está sempre aprendendo com isso, né? Assim, eu conheço o João desde o início que eu estou aqui, sabe, uns 10 anos, pelo menos 12 anos. E a gente vê o amadurecimento. O João está lidando com esses minuta, lendo e relendo isso desde o início, né, João? É uma coisa que você se adaptou muito bem. Eu também não tive muitas essas experiências, então agora... É só desde 2002, cara. Nossa, Aí você quer se entregar, aí não é comigo mais. Mas, nem vou fazer conta, viu, João? Nem vou fazer conta. Fábio, dessa história engraçada que eu participava logo que eu entrei na SEMAD em 2002, março de 2002. E assim, passados 2, 3 meses que eu tinha entrado, nem sabia o que eu estava fazendo lá ainda, não tinha ninguém para ir, e o meu chefe à época não tinha paciência para essa história de comitê, de gestão participativa, etc. E ele falou assim, não, tem um evento lá em Brasília, você vai lá. Aí eu falei, tudo bem. Aí chega o João de terno numa reunião no Ministério do Meio Ambiente ou no Ministério de alguma coisa, uma puta de uma sala toda de madeira, trem luxuoso, mas tudo, você vê aquela coisa assim bastante antiga e uns cadeirões pesados, assim. Aí só o ministro do Meio Ambiente, o Zé Carlos Carvalho, mais uns 5 ou 6 secretários de Estado, mais, além dos secretários de Estado, presidentes de agências, e o João lá, com cara de menino, sem barba. E o João, o que você está fazendo aqui, João? Eu falei, não, eu estou aqui representando Goiás. Muito bom. Definição da instalação, organização do processo de instalação do Comitê de São Francisco. Aí depois veio a tal da história, né, concluísa a instalação do São Francisco, e aí saiu o decreto aí do presidente da República tratando da instalação do Comitê do Paranaíba, e aí a gente entrou nessa história do Comitê do Paranaíba também. Mas eu achava uma graça, é por isso que eu vejo hoje as brigas, né, que a gente tem de alocação e distribuição de vagas, por exemplo, que nós tivemos, as nossas são totalmente sossegadas. Você precisa ver o que foram as discussões e as palavras gentis utilizadas na alocação das vagas do Comitê do São Francisco. Com bancadas se levantando e falando assim, se a proposta for essa, nós vamos sair e não vamos participar do comitê. Né? Isso, dois estados batendo na mesa, assim, se a distribuição for essa, pausa, dá um cafezinho para todo mundo. Aí saía, articulava, e papapá, e voltava. Não, vou te dar mais uma vaga, então.
E aí foi indo, foi todo esse processo de Mas discussão. isso Mas é bom, cara. É um espaço de aprendizado muito bom, né, João? E aí, isso que a Neide falou, que é uma das grandes verdades. Quando a gente começa a participar de pequenas etapas do processo, você vai entendendo a magnitude, inclusive você entende outras coisas que acontecem lá na frente, que aí você olha e fala, mas por que isso? Não, isso faz parte desse processo que se construiu dessa forma e tudo mais. Então, é bastante interessante. A gente vai respeitando mais o processo, né? Isso é muito Sim. importante. Mas nessa história de contar história, eu também comecei a atuar na gestão também muito novo. Com 23 anos, eu era chefe de uma reserva extrativista na Amazônia, chamada Verde para Sempre. E o pessoal do IBAMA me mandou para lá. Quando eu chego num aviãozinho teco-teco nessa reserva, que eu pegava um avião para Belém, de Belém eu ia num pequenininho. Quem senta do meu lado? O presidente do INCRA na época. Era um Falei, cara, você está indo para o mesmo lugar aqui? Eu falei, não, eu vou participar da reunião com você. O presidente do INCRA, de lá que foi para Manaus, eu falei, cara, eu sou o chefe porque não tinha outro chefe. Mas assim, entrar nesses espaços, quando muito novo, eu acho que assim, traz para a gente uma certa cancha, assim, falei, cara, agora que eu passei por isso, né, vamos em frente. É bom. Depois eu conto a história dos aviões que não caíram. Se você não deixar a barba crescer e Tem não que ficar deixar meio careca, o povo não respeita. Exatamente. E no caso das mulheres, colocam um terninho assim que acabou a confusão. Bate a mão na mesa, acabou a conversa. Gente, então acho que é isso. Agradecer mais uma vez, tá? A contribuição de todos. Fábio, Oi, posso Cris. cortar só um minutinho? Eu estou com uma questão aqui, não é nem em relação a isso, é bem aproveitar as experiências, eu também concordo com a Neide, eu também estou fazendo parte pela primeira vez, até do comitê, então para mim é tudo muito novo, né? Então eu realmente pergunto mesmo, vou tentando participar. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui, João, se você só pudesse me falar, assim, nem se pôr uma frase em relação ao que você viu lá no São Francisco, em relação aqui, porque você falou que tem muita diferença, eu queria saber pelo menos um item, um ponto, assim, de uma diferença que você acha relevante para você achar que talvez o nosso processo seja melhor, assim, não sei se seria isso. Tem algumas dessas diferenças, Cristian, são regionais, de cultura regional, né? Das formas como as pessoas se articulam, conversam e decidem, e aí está um pouco ligado ao processo. Né? Por exemplo, algumas regiões têm mais esse processo de, vamos dizer, as formas de seleção ou de eleição, por exemplo, às vezes agrupando mais alguns setores, algumas coisas nesse sentido. Mas outra que eu acho muito importante do nosso comitê, pensando Paranaíba, é a questão do respeito à sociedade civil. Por mais que a gente apanhe aqui e tudo, mas no Paranaíba, e vou citar um exemplo, o João Clímaco já fez um discurso longo, uma vez para nós, falando da importância de que a sociedade civil seja respeitada na sua composição. Né? E aí a gente até brincou com ele, falou, João, isso é o que está previsto no nosso regimento já desde o início. Em outros comitês, por exemplo, lá, principalmente, se não me engano, do Sudeste, acho que o Paraíba do Sul e o Doce entram nesse sentido, a Federação da Indústria, por exemplo, é considerada sociedade civil e compete nas vagas da sociedade civil. Aqui em Goiás, aqui no comitê, né, do Paranaíba, aqui em Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e DF, quando a gente foi construir o Paranaíba, a gente falou, não, a entidade que representa, não interessa a composição da sociedade, sim, da entidade, e sim o interesse que ela defende. E aí, aqui, Federação da Indústria compete nas vagas de indústria, Federação da Agricultura, mesmo sendo uma entidade da sociedade civil, ela compete nas vagas de irrigante. E até esse exemplo, esse paralelo é para nós traçado na composição, por exemplo, das universidades. Nós temos uma grande quantidade de universidades que são, na verdade, órgãos públicos federais, por exemplo, ou órgãos públicos estaduais, mas o que elas defendem, na verdade, é o setor de ensino e pesquisa. Então, não é correto também você trazer uma entidade dessa para defender ou para participar de outro setor,
e por isso elas competem no setor de organizações técnicas e de ensino e pesquisa. Isso para nós aqui no Paranaíba é muito tranquilo, porque foi pensado e consolidado assim. Em outros estados não é. Na Bacia do Doce, se eu não estou enganado, IPCJ, a FIENG, por exemplo, compete nas vagas da sociedade civil, compete nas vagas contra ou né, disputando o espaço com ONGs e organizações técnicas de ensino e pesquisa. Então, esse é um exemplo desse processo. Ai, obrigada pelo exemplo. Muito válido saber disso. E é justamente a história do respeito aos setores, né? Do respeito para que a gente tenha realmente quem participa e quem tem interesse no setor dentro do processo. Um outro exemplo talvez seja o que a Neide representa, do processo de turismo. Né? O Wilson questiona muito que ele tem que disputar vaga com pescador, mas o setor é pesca, turismo, lazer e outros usos não consultivos. Né? Nós temos uma limitação que é a quantidade de vagas do comitê e aí tem uma limitação para os setores. Né? Na Bacia do São Francisco, por exemplo, o setor de pesca ele é muito forte. Na Bacia do Paranaíba, não, porque inclusive em Goiás, que é a maior parte da bacia, a pesca é proibida, como no sentido de pesca profissional. Então, por isso, talvez o setor não seja tão desenvolvido e aí o setor de turismo tem uma representação um pouco maior, apesar né, de ter os questionamentos quanto à quantidade de vagas disponíveis para o setor. E são todas discussões que a gente vai amadurecendo e precisa amadurecer, precisa evoluir, precisa discutir, e isso tudo é o nosso dia a dia. Né? Mas era mais ou menos nesse rumo. Legal, Muito João, obrigada, obrigado. gente. Bom, mais algum comentário, gente? Eu queria agradecer, viu, Fábio, ter a sua coordenação aí, foi muito respeitosa, né, a participação de todos os membros aí também, a Sandra, a Sara, a Neide, a Mariane da ABA, o João aí com a gente, e nós aqui da sociedade civil agradecemos estar participando, o aprendizado, e muito obrigada. Grato, Cris, pelas palavras. Acho que esse exatamente resumiu aí a nossa sensação. Agradecer a todos vocês mais uma vez. Mariane, sempre incrível aí na condução administrativa das coisas. E vamos em frente. Muito obrigado a todos, boa manhã. E agora vamos para os processos burocráticos. Abraço. Um abraço, gente. Saúde. Gente. Bom Tchau, dia. gente. Foi um prazer. Obrigada, Até tudo mais. bom, viu? Até, Obrigada. tchau. Bom dia a todos.